Olá pessoal, mais uma aula de análise combinatória. Nessa aula 20 vamos resolver dois exercícios, tá? Dois exercícios. A questão 22 diz o seguinte: numa sala há 8 pessoas, cada uma cumprimenta cada uma das outras com um aperto de mão. Quantos foram os apertos de mão? Beleza? Vamos ilustrar a situação, tá certo? Pensando assim, ó. Aqui está a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, a pessoa 5, 6, 7 e a pessoa 8. Tá? Então aí estão as 8 pessoas. A pessoa 1, ela vai apertar a mão da pessoa 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, da 8. Não são 8 pessoas? A pessoa 1 vai apertar a mão de 7 pessoas. Aperta a mão de 7 pessoas. Beleza? A pessoa 2, ela também aperta a mão de 7 pessoas, mas com um detalhe. A pessoa 1 e a pessoa 2, elas já apertaram a mão aqui, a gente já contou o aperto de mão delas duas aqui. Então, a pessoa 2, eu vou contar os apertos de mãos com as pessoas daqui para baixo. Ó. Como é, professor? Não entendi. Veja bem. A pessoa 2 vai apertar, ou aperta, né? A mão de 6 pessoas. Professor, não era 7, não? Cada pessoa não vai apertar a mão da outra 7 vezes, não? Ora, a pessoa 1 aperta a mão das 7, aí a pessoa 2, ela já apertou a mão da pessoa 1. Então, agora, ela vai apertar a mão dessas 6 aqui. Seguindo esse raciocínio, o que acontece com a pessoa 3? Aperta a mão de 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Por que de 5 pessoas, gente? Porque ela já apertou a mão do 2 e do 1 anteriormente. E a gente já contou aqui. E aí a gente não vai contar de novo, então conta somente esses 5. Assim, a pessoa 4 aperta a mão de quantas pessoas? 1, 2, 3, 4. Ok? A pessoa 5 aperta a mão de 3 pessoas. A pessoa 6 aperta a mão de 2 pessoas. A pessoa 6 aperta a mão da 7 e da 8. Professor, a pessoa 6 não aperta a mão das outras, não? Aperta sim, só que a gente já contou anteriormente, tá? Então aqui eu estou contando somente os apertos de mãos distintos que estão ocorrendo agora. A pessoa 7, por sua vez, aperta a mão de uma pessoa, que é a pessoa 7 aperta a mão da pessoa 8. E por fim, a pessoa 8, ela não aperta a mão de ninguém, não aperta a mão de ninguém. Digamos que ela não tem a iniciativa de apertar a mão de ninguém, porque ela já apertou a mão de todas, ok? Já apertou a mão de todas quando a gente contou aqui. A pessoa 1 apertou a mão de 7 pessoas, entre elas a pessoa 8. E assim sucessivamente, a pessoa 8 não tem mais que apertar a mão de ninguém. Somando, tá? Já que são casos, 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 é 7 mais 1 dá 8, 2 mais 6 dá 8, 5 mais 3 dá 8, 3 vezes 8, 24, 1 mais 4, 28 apertos de mão. Ok? Somando aqui, dá 28. Professor, muito trabalhosa essa questão. Gente, não vamos precisar fazer assim não, tá? Eu insisti em fazer assim porque eu queria agora que você percebesse essa outra solução. Segundo modo. E aí perceba como essa outra solução é muito melhor. Primeiro, observe que a pessoa 1 apertando a mão da pessoa 2 é a mesma coisa da pessoa 2 apertando a mão da pessoa 1. Ok? Vamos fazer um aperto de mão entre duas pessoas.
pessoa 1 apertando a mão da pessoa 2 é a mesma coisa da pessoa 2 apertando a mão da pessoa 1. Dessa forma, essa igualdade nos indica que estamos diante de um problema de combinação, certo? Se é um problema de combinação de quantas pessoas no total? 8. Tomadas quantas a quantas? 2 a 2. Eu preciso de 2 pessoas para ter o aperto de mão. E aí, pela formulazinha que a gente viu na aula passada, esse número 8, que é o primeiro, fica em cima fatorial. O número 2 aqui, que é o segundo, fica embaixo fatorial. E ainda a subtração dos dois. 8 menos 2 dá 6. 6 fatorial. Beleza? E resolvendo, eu desenvolvo 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Paro no 6 porque embaixo tem 6 fatorial. Ó. E esse 2 eu desenvolvo, dá 2 vezes 1, dá 2, né? Então, ao desenvolver o 8 fatorial, até o 6, eu posso cancelar esse 6 fatorial com esse. Sobrou aqui 8 vezes 7 dá 56. E 56 dividido por 2 dá 28. Olha aí a matemática. Beleza? Muito bem. Se você entendeu, tenta fazer a questão 23. A questão 23 diz assim, ó. Dá uma pausa, tenta fazer, volta para ver se acertou, tá? Num torneio com 10 times, cada time joga com cada um dos outros uma única vez. Quantos são os jogos? Gente, então, dá para fazer desse jeito aqui, ó. Ou ainda, se você for criativo, dá para resolver de outras maneiras. Mas, se você pensar da seguinte forma, vamos pensar em um jogo. Um jogo é, digamos, Flamengo e Vasco. Esse jogo é o mesmo jogo Vasco contra Flamengo, tá? Já que aqui a gente não está considerando que quem joga em casa, enfim, o primeiro time que aparece aqui é o que joga em casa, enfim, a gente não está levando em consideração isso. A gente só está considerando que são 10 times, digamos que entre eles tem o Flamengo e o Vasco. E aí, o jogo Flamengo e Vasco é o mesmo jogo Vasco e Flamengo. Como, feita uma escolha, mudando a ordem, a gente chega à conclusão que a igualdade permanece, então trata-se de um problema de combinação. Uma combinação de quantos elementos? 10 elementos. Tomados 2 a 2, porque para um jogo eu preciso de 2 times. Beleza? Entendeu até aí? Se não entendeu, por favor, pergunte aí nos comentários. Dando continuidade, esse 10, que é o primeiro número, vai para cima, fatorial. Esse 2, que é o segundo número, vem para baixo, fatorial. Seguido ainda da subtração, 10 menos 2, que dá 8 fatorial. Daí, desenvolve o 10 fatorial, 10 vezes 9 até chegar no 8 fatorial. Parei no 8 porque embaixo tem 8. Ok? E aí eu posso cancelar. E esse 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Ficamos então com 10 vezes 9 dividido por 2. Ok? 10 vezes 9 dá 90, dividido por 2, 45. Beleza? Só para reforçar aí, né, o conhecimento, digamos que a gente pensasse assim, ó, um jogo é formado por 2 times, tá? Aqui primeiro time, aqui o segundo time. Primeiro time e aqui o segundo time. E aí, dentre os 10 times do torneio, quantas possibilidades eu tenho para escolher aqui o primeiro time? 10 possibilidades. Uma vez escolhido um para cá, quantas eu tenho para escolher o segundo time? Tá? Não pode ser o mesmo time, né? Flamengo contra Flamengo é um treino, né? Então, 9 possibilidades. Escolhido o primeiro time, restam 9 possibilidades para escolher o segundo time. 10 vezes 9 dá 90, tá? Mas aí que tá. Por que deu 90 e não 45?
É porque aqui eu considerei primeiro time e segundo time. E a gente viu que, de acordo com o enunciado, mudar a ordem não altera o jogo. Então, para consertar isso, basta que você pegue esse 90 e divida pela permutação. Para ter um jogo, preciso de 2 times, então 2 fatorial, que é 2, né? Então, 90 dividido por 2, que dá 45. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.